O que faz e para que serve um departamento de RH em um supermercado? Se você não faz ideia do que esse departamento faz, se você não sabe ou não tem no seu mercado um departamento desse, é com você mesmo que eu estou falando. Porque hoje o nosso papo de comércio é tudo sobre o departamento de RH, que a gente considera um departamento extremamente importante, extremamente necessário, principalmente em comércios que têm grande quantidade de funcionários. Então a gente fala sempre de supermercados aqui. Supermercado é extremamente essencial o departamento de RH. Aí você me fala, mas eu não tenho RH e tudo funciona por aqui. Funciona, meu amigo, mas funciona de uma forma com certeza precária e ineficiente. Então, hoje a gente vai conversar tudo sobre isso no nosso Papo de Comércio. Então eu estou aqui com o Paulo, que está dando um suporte para a gente aqui. Olá. Então, meus amigos, vamos lá. Antes de começar a conversar sobre isso, eu queria falar que se esse tema é interessante para você, se faz sentido, eu queria que você se inscrevesse no nosso canal, queria que você seguisse ali. A gente tem um objetivo de continuar com esse tipo de conteúdo. A gente só trabalha com comércio, então se faz sentido para você, que você nos ajude se inscrevendo, seguindo, porque a gente vai ter conteúdo muito bacana daqui para frente, etc. E eu tenho certeza que vai agregar muito para você. Qual é o sonho de todo comerciante quando ele se refere a departamento de RH no seu supermercado, no seu hortifruti, padaria e etc.? O sonho de todos eles, basicamente, é não se preocupar com a parte de funcionários. Ter tudo organizado, tudo claro, tudo previsto e previsível. Também ter uma equipe sempre completa, com funcionários treinados e competentes e todos eles engajados e com espírito de equipe, envolvidos ali com o seu processo. Todo mundo tem isso, né? Claro que tem, todo comerciante tem isso. Claro que não, né? A gente sabe que na vida real, o que a gente encontra, eu vou dizer, para 70%, 80% dos supermercados, dos comércios, quanto menor, menos incidência de RH, o que a gente mais encontra é a inexistência desse departamento. E quando existe, ele existe só para fazer rotinas de pagamento de folha e etc. Para uma pessoa que está fazendo um trabalho ali meio que de financeiro e etc., híbrido, de fazer preço, enfim, está ali e ainda faz essa parte de pagamentos. Só que o departamento de RH, ele é um departamento extremamente rico e extremamente essencial para um comércio, para um negócio, para todo tipo de empresa que tem uma quantidade considerável de funcionários. É essencial que esse departamento exista. O departamento de RH, ele tem o objetivo de tornar a sua empresa extremamente eficiente, porque sem o funcionário, meu amigo, a sua empresa não tem eficiência nenhuma. Então a gente encontra ali a pessoa que acha que vai contratar o funcionário e deixá-lo ali e que ele vai desenvolver todo o trabalho, que ele vai fazer exatamente o que precisa, que ele já vai chegar treinado para você. E não é assim que funciona, que ele vai estar engajado com o seu negócio. A gente sabe que isso não acontece. Quando a gente encontra isso, a gente costuma falar que é bônus. Ah, a pessoa é excelente, já chegou pronta para mim. Bônus, meu amigo, você achou algo que é raro de se encontrar por aí. Então, se você não tem nada disso, a primeira coisa que eu quero falar com você é quais são os grandes desafios para os gestores de RH e para os donos de mercado e comércios em geral, no que se refere ao RH. Primeira coisa é a falta de mão de obra de RH específico para supermercado. A gente está cansado de ver situações em que tem o departamento de RH, a pessoa está lá, e o trabalho dela se resume a acompanhar demissões, admissões de funcionários e processos de folha de pagamento e etc. Então, assim, isso é quase um departamento financeiro, é quase um departamento contábil e tal. O RH acaba acompanhando isso também, mas isso é só um apêndice de tudo que ele tem. O objetivo do RH é fazer com que o seu mercado esteja
Primeiro com o quadro completo, organizado e etc. Enfim, um monte de coisas que eu já falei antes e eu venho tentando não ser repetitivo no nosso vídeo, ser direto aqui. Então, assim, quando a gente contrata alguém de RH, continuando nesse tema de falta de gente especializada, quando eu contrato alguém de RH, o que eu preciso é que a pessoa entenda do meu negócio, entenda da minha realidade, entenda desse contexto. E o empresário acaba pecando naquilo, ele acha que a pessoa vai vir pronta para isso. Muita gente acha que, assim, funcionário chega pronto e é o que eu falei, é sempre o bônus. Eu aconselharia, nesse caso, a você treinar a pessoa, a você explicar a cultura de trabalho do pessoal e esperar que a pessoa de RH execute o seu trabalho e comece a fazer diferença no seu negócio. Se você contratar um funcionário especializado, funcionário bom, ele vai te trazer retorno financeiro ali, porque ele vai fazer com que o teu pessoal todo fique mais eficiente. O segundo ponto é a falta de regras e procedimentos bem definidos. Então eu sempre diria que se você não tem regras e procedimentos da sua loja, do seu negócio, se você não tem isso organizado, uma pessoa de RH pode ajudar você a organizar isso. Todos os procedimentos e toda a política da empresa deve estar bem definida e bem divulgada para todos os funcionários. Então, eu estou cansado de encontrar funcionários que não sabem nem muito bem o trabalho que precisa fazer, por falta de explicação, de gerência, de gestão e etc. Comunicação interna ruim é um outro ponto que a gente, às vezes, encontra um RH bacana, tem uma pessoa lá que trabalha, que faz o trabalho, que tem as linhas gerais da empresa bem definidas ali, mas ela não comunica bem. Comunicação tem que ser feita através de reuniões, através de comunicação em grupo, através de avisos e etc. Não importa como, vídeos, enfim. O que importa é você conseguir se comunicar com o pessoal e o pessoal conseguir entender o que você está falando. Porque muitas vezes se comunica 1 milhão de coisas e o essencial fica perdido em um monte de coisas periféricas ali. Eu sempre digo que uma comunicação bem feita tem que ser feita em parte. Primeiro, o que é essencial e inevitável e inesquecível para o funcionário. Então você deve compartilhar isso primeiro e depois as coisas mais periféricas, menos importantes e etc. Porque se você faz um papel, um documento, um manual de regras e procedimentos gigantes, o que é mais essencial pode se perder por ali. Penúltimo ponto. Estrutura acanhada, poucas ferramentas, pouco investimento e pouca autonomia para o profissional. Geralmente acha que é uma única pessoa que tem que estar ali fazendo todas as coisas e etc. Praticamente nada que o profissional de RH propõe é acatado pelo empresário, muitas vezes também porque o profissional não vende bem essa ideia, não se desafia no sentido de falar, olha, se eu conseguir implementar isso aqui, a gente vai melhorar, eu vou trazer o retorno para você e tal. Geralmente, muitos profissionais também ficam tímidos nessa hora, né? E o empresário também, como não consegue perceber esse valor, ele acaba não investindo no setor, não investindo numa estrutura bacana, em pagamentos variáveis, em melhoria de condições de trabalho e etc. Mas eu digo que se você investir nisso aí de uma forma inteligente, eu tenho certeza que o seu departamento vai voar, vai funcionar muito bem, porque é inevitável. Se você fizer isso de uma forma bem organizada, naturalmente você vai ganhar dinheiro com isso. E o quinto ponto é o ponto da constante rotatividade. Isso no comércio é uma realidade que a gente tem e geralmente eu falo que essa rotatividade acontece por conta desses outros 4 pontos ali que eu falei. Porque quando você não tem tudo isso organizado, naturalmente você vai ter rotatividade. E eu encontro empresários que falam assim, cara, aqui vacilou, rodou. É a palavra mais conhecida. Mas o empresário gastou um trabalho danado para contratar, gastou um tempo danado para treinar a pessoa,
para daqui a pouco colocar a pessoa para ir embora, paga a rescisão, paga tudo ali, enfim, não percebe que isso é uma ineficiência grande. Se você tiver um RH bem organizado, sua rotatividade vai diminuir. Se observar esses 4 pontos aqui, com certeza vai melhorar bastante também. Então, o segundo ponto é como seria um bom departamento de RH para um supermercado. É um ponto super importante, super bacana. Eu tentei simplificar para a gente, com aquele contexto de falar mais de coisas essenciais, né? E botei 4 pontos aqui. O primeiro é uma boa política de cargos, salários e benefícios para os funcionários, principalmente para você organizar, separar o joio do trigo, os funcionários melhores dos menos melhores. Eu vou falar dos piores porque os piores, os ruins, não devem nem estar na sua empresa. Então, separar os funcionários melhores dos menos melhores ali e beneficiar aqueles que estão engajados, envolvidos com você. Só que política de cargos, salários e benefícios, ela pode estar atrelada ao desempenho funcional. Então, eu sempre falo de rendimentos variáveis por desempenhos, por metas alcançadas, por objetivos alcançados, melhorias aplicadas na empresa. Então, é super importante observar esses pontos. O outro ponto é reuniões periódicas, tanto de confraternizações, se possível, quanto para deixar claros os objetivos, né? Geralmente você faz uma reunião de confraternização, mas é uma via de mão dupla, porque você confraterniza ali, então você engaja o pessoal, mas geralmente nessa reunião você acaba trazendo comunicações, falando do pessoal sobre a empresa, sobre as políticas, sobre um ou outro problema recorrente que tenha acontecido e pedindo a colaboração deles. Então, você ter reuniões periódicas é extremamente importante, extremamente bacana para que você comece a criar um engajamento bacana dos funcionários. Já falar o ponto anterior, estrutura acanhada. Avaliações funcionais, feedbacks e desempenho de cada funcionário mapeado. Então, quem tem um RH tem que saber quem são os melhores funcionários, quem são os funcionários na média e quem são os funcionários que estão abaixo da média. Isso é feito com avaliação observacional, avaliações periódicas, conversas e etc. Naturalmente, você vai sentindo. Todo RH tem que ter isso mapeado, saber quem são as pessoas que certamente não devem continuar na empresa, quem são as pessoas que devem ser promovidas e crescer no negócio, e quem são as pessoas que, de repente, precisam de um treinamento, de um empurrãozinho ali, entender melhor as coisas para o negócio funcionar. E, por último, comunicação clara e acessível para todas. Essa parte de comunicação é um ponto super importante. Eu vejo muitos RHs excelentes funcionando ali, mas a comunicação não roda tão bacana. Então, às vezes, é inconcebível para o empresário fazer um negócio, uma arte ali para ficar bonito, para chamar a atenção do empresário, ter coisas e que envolvem até o departamento de comunicação ali para fazer com que uma informação relevante chegue para o funcionário, e eu acho que isso é super válido, super interessante, inclusive no processo de atrair novos talentos para dentro da empresa e tal. Eu acho que esse ponto é super importante e deveria ser levado em conta. Por fim, eu queria sempre que eu vou terminar esses vídeos aqui, eu queria dar um bom caminho para você iniciar, né? Um bom início, considerando você como aquele RH que só faz pagamentos de funcionários, admissões. Eu acho que um bom início é você começar a traçar 3 rotinas fixas para os funcionários de RH ali e falar, olha, eu queria que você acompanhasse, que você fizesse, sei lá, trimestralmente uma avaliação funcional, queria que você criasse essa política de cargos e salários aqui e, sei lá, queria que você fizesse um esquema de aniversariante do mês, por exemplo, para a gente ter uma reunião mensal com os funcionários e conversar. Um ponto importante que eu deixei de falar aqui é o seguinte, se você tem 180, 190 funcionários, 200, eu sempre falo, isso não cabe para um funcionário só. Você precisa ter um funcionário e uma pessoa para auxiliar, porque é muito funcionário, é muita demanda. E muitas vezes o profissional de RH só consegue fazer o trivial
o básico ali, porque são muitos funcionários, muita demanda para ele mesmo, e fica difícil pensar em algo a mais. Então é sempre bom você pensar, caso você seja esse perfil de muitos funcionários, em ter auxiliares ali para que o RH funcione de uma forma maneira. Com o RH ok, você não tem mais problemas de rotatividade na sua empresa, você tem um banco de talentos ali para toda hora que você precisar, você ter essa pessoa ali para contratar, comunicação interna também bem definida, e você tem profissionais totalmente engajados e interessados em crescer na sua empresa. Então eu te aconselho, te encorajo a focar no departamento de RH, organizar essas coisas aí, porque eu sei que vai te dar um retorno, vai ser interessante e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Meus amigos, muito obrigado pela atenção. A gente se fala nos próximos vídeos e um abraço, até a próxima.